Hoje vamos falar sobre o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão está presente na obra A República de Platão, no livro 7. Nele, o filósofo descreve uma alegoria que retrata a condição humana diante do conhecimento e da ignorância. Em resumo, a parábola de Platão é apresentada da seguinte forma. Imagine um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna, desde o nascimento, de modo que só consegue olhar para a parede diante delas. Atrás delas, há uma fogueira, e entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho por onde passam pessoas carregando objetos. Essas pessoas projetam sombras na parede da caverna, e os prisioneiros, incapazes de ver o que há por trás deles, acreditam que as sombras são a única realidade. Se um desses prisioneiros fosse liberto e levado para fora da caverna, a princípio ele seria ofuscado pela luz do sol e incapaz de compreender o mundo exterior. Mas, aos poucos, perceberia a verdadeira realidade: o sol, os objetos reais e a vastidão do mundo fora da caverna. Quando retorna à caverna para contar aos outros sobre o que viu, ele é ridicularizado ou rejeitado, porque os demais continuam presos à ilusão das sombras. O mito da caverna é uma metáfora poderosa e atemporal que pode ser aplicada de diversas maneiras ao mundo contemporâneo. Eles nos convidam a refletir sobre a condição humana em relação ao conhecimento, à ignorância, às estruturas que moldam a nossa percepção de realidade. Neste vídeo eu vou tentar trazer a reflexão do mito da caverna para os dias atuais. Vamos fazer uma reflexão e vou dividir aqui o conhecimento em algumas partes para facilitar a compreensão de todos. Número 1. A sociedade da informação e as sombras modernas. Vivemos na era da informação, onde as sombras não são mais projetadas por uma fogueira, mas pelos meios de comunicação, redes sociais, algoritmos digitais. Muitas vezes, aquilo que consumimos como realidade é a construção parcial ou manipulada, projetada para moldar nossas opiniões e comportamentos. A fake news, por exemplo, funciona como sombras, deturpando a verdade e mantendo as pessoas presas em bolhas de desinformação. Assim como os prisioneiros da caverna, muitos de nós aceitam essas representações como verdades absolutas, sem questionar a sua origem ou autenticidade. Número 2. O despertar para a realidade. O processo de sair da caverna simboliza a busca pelo conhecimento verdadeiro, que é sempre desconfortável e desafiador. No mundo atual, esse processo pode envolver o aprendizado crítico, a abertura para a diferente perspectiva e a superação de preconceitos. No entanto, como no mito, quem tenta acordar os outros e mostrar novas realidades muitas vezes enfrenta resistência, zombaria ou rejeição. Isso pode ser visto em debates políticos polarizados, discussões sobre mudanças climáticas ou até na aceitação de novas tecnologias. Número 3. A luz do sol e o autoconhecimento. Platão sugere que o sol, fora da caverna, representa o conhecimento pleno, a verdade e a sabedoria. Para os dias de hoje, isso também pode ser interpretado como uma busca pelo autoconhecimento.
Muitas vezes, estamos tão envolvidos em atender às expectativas externas e em nos conformar com as normas sociais que esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Sair da caverna é, nesse sentido, um convite a questionar nossos próprios valores, crenças e prioridades, em busca de uma vida mais autêntica e alinhada com a nossa essência. Número 4. A importância da educação. A educação desempenha um papel fundamental na libertação das correntes que nos prendem às sombras. No entanto, é essencial que essa educação não seja apenas técnica ou instrumental, mas que também promova o pensamento crítico e a capacidade de questionar. Sem essa dimensão, corremos o risco de perpetuar sistemas que limitam o potencial humano, em vez de libertá-lo. Cinco. Desafios da libertação. O mito também nos alerta para os desafios de mudar uma realidade. Aqueles que voltam à caverna para compartilhar a verdade enfrentam hostilidade e incompreensão. No mundo atual, isso é evidente nas dificuldades enfrentadas por empreendedores, pessoas com mente aberta, pensadores que desafiam o status quo. Muitas vezes, as estruturas de poder preferem manter as massas na ignorância. Por isso é mais conveniente do que enfrentar as implicações de uma sociedade realmente esclarecida. Número 6. As novas correntes. A alienação coletiva. As correntes que prendem os prisioneiros na caverna podem ser entendidas como as forças que limitam a nossa capacidade de pensar e agir de forma independente. Hoje, essas correntes não são apenas a ignorância, mas também o consumismo desenfreado, a polarização ideológica e o conformismo social. Vivemos em um mundo onde o entretenimento e o consumo se tornaram ferramentas poderosas para desviar nossa atenção dos problemas reais. Assim como as sombras na parede, as narrativas da publicidade e do consumo nos prende a um ciclo de busca por satisfação efêmera, impedindo-nos de refletir sobre o que realmente importa, nossos valores, nosso impacto no mundo e nosso propósito. Com as redes sociais e os algoritmos que reforçam crenças preexistentes, estamos cada vez mais presos em cavernas digitais. Essas bolhas nos afastam do diálogo e do confronto saudável de ideias, perpetuando divisões e impedindo a busca pela verdade. Sete. Tecnologia. Luz ou sombra? A tecnologia é um dos fatores mais ambíguos da nossa era. Ela pode tanto nos libertar quanto nos aprisionar. A caverna da hiperconectividade. Paradoxalmente, a promessa de conexão global tornou muitas pessoas mais isoladas e desconectadas da realidade ao seu redor. A realidade virtual, o uso excessivo de telas e as redes sociais muitas vezes criam um mundo artificial, semelhante às sombras da caverna. Os algoritmos como fogueira moderna. Em plataformas como YouTube, TikTok e Facebook, os algoritmos funcionam como uma fogueira que projeta sombras cuidadosamente selecionadas para manter nossa atenção. Eles nos mostram apenas aquilo que confirma nossas crenças ou nos entretém, em vez de nos desafiar com novas perspectivas. Por outro lado, a tecnologia também pode ser um meio de libertação. O acesso à informação e à educação está mais amplo do que nunca, mas exige que saibamos discernir o que é sombra, informação manipulada ou o que é realidade, o conhecimento verdadeiro.
8. A psicologia da caverna, o medo da verdade. A saída da caverna não é apenas um processo intelectual, mas também emocional. Platão nos mostra que o prisioneiro libertado enfrenta dor e resistência. Isso simboliza o medo humano do desconhecido e a dificuldade de abandonar zonas de conforto. O apego às sombras. Muitas vezes preferimos as sombras, mesmo sabendo que são ilusórias, porque elas nos oferecem uma sensação de segurança. É mais confortável viver dentro de um sistema de crenças que já conhecemos do que confrontar a verdade, que pode ser desconfortável ou até assustadora. A resistência à mudança. Quando confrontados com ideias que desafiam nossas crenças, muitas vezes reagimos com rejeição ou hostilidade, assim como os prisioneiros que zombam daqueles que tentam libertá-los. Isso ocorre porque a mudança exige coragem para questionar quem somos e o que acreditamos. 9. A educação e o papel do conhecimento. Platão acreditava que a educação verdadeira é um processo de virar a alma, de tirá-la das sombras em direção à luz. No entanto, a educação contemporânea nem sempre cumpre esse papel. Muitas vezes, ela se limita a transmitir informações técnicas ou utilitárias, deixando de lado o estímulo ao pensamento crítico e ao questionamento profundo. Educação com libertação. Para sair da caverna, precisamos de uma educação que nos ensine a questionar, a refletir e a buscar a verdade por nós mesmos, em vez de simplesmente aceitar as respostas prontas. O papel dos educadores. Os professores podem ser vistos como aqueles que conduzem os prisioneiros para fora da caverna. No entanto, assim como no mito, esse papel é difícil e exige paciência. Muitos alunos ou cidadãos resistem à ideia de abandonar suas sombras e enxergar além. 10. O caminho para fora da caverna, um processo coletivo. Embora o mito foque no prisioneiro individual que se liberta, podemos expandir sua explicação para pensar em uma libertação coletiva. Como sociedade, estamos presos em várias cavernas. A caverna da desigualdade, a caverna do consumismo, a caverna da destruição ambiental, entre outras cavernas. A saída da caverna, muitas vezes, exige ações coletivas e uma mudança radical de mentalidade. Precisamos de líderes e movimentos que nos ajudem a enxergar a luz e agir com base nessa nova visão. O retorno à caverna, a responsabilidade ética. No mito, o prisioneiro que retorna à caverna é rejeitado e incompreendido. No mundo atual, isso nos lembra da dificuldade de transmitir ideias transformadoras. Quem se torna um agente de mudança enfrenta resistência, críticas e até perseguições. Isso é evidente em líderes e ativistas que lutam por causa dos direitos humanos, justiça social e sustentabilidade, entre outros. No entanto, o retorno à caverna também é um chamado ético. Quem consegue sair e enxergar a verdade tem a responsabilidade de compartilhar esse conhecimento, mesmo sabendo das dificuldades. Essa é a essência da liderança ética. Agir por não conveniência, mas por um senso de dever. A relevância do mito hoje. O mito da caverna é mais do que uma história filosófica, é um espelho da condição humana. Ele nos convida a refletir sobre como construímos nossa percepção de realidade, quais correntes nos aprisionam e o que estamos dispostos a fazer para buscar a verdade.
No mundo contemporâneo, sair da caverna significa ter coragem de questionar as narrativas dominantes, resistir à manipulação e buscar a vida mais consciente. Não é um caminho fácil, mas é essencial para a construção de um futuro mais humano, justo e verdadeiro. Essa busca não é apenas individual, mas coletiva, pois só quando muitos saírem da caverna poderemos transformar a sociedade e enxergar o mundo com mais clareza. Inscreva-se no canal e vamos rumo à liberdade. Deixe seu like, vamos seguir juntos nessa jornada. Aí ela cativou, deu-me desespero, não quero. Papai.